Há silêncios que não se calam com o tempo. Silêncios que atravessam gerações como herança não dita, como sombra que se esconde sob as palavras que nunca chegaram a ser pronunciadas. O Avesso da Pele, romance de Jefferson Tenório, não começa apenas com uma história. Ele começa com uma ausência. Com o desaparecimento de um pai, com a tentativa de um filho de compreender o que restou no espaço entre os gestos interrompidos, as memórias fragmentadas e o país que insiste em rasurar seus corpos negros. Mas antes desse livro que comoveu o Brasil, antes de prêmios, entrevistas e encontros literários, havia um menino em um bairro de Porto Alegre tentando entender o mundo que lhe faltava. Um menino que, como tantos outros, aprendeu cedo que a ausência não é apenas a falta do que se vê. É também a falta do que se escuta, do que se sente, do que se reconhece como pertencimento. Antes de ser escritor, Jefferson Tenório foi filho da dor, neto do silêncio, aluno da resistência. Neste episódio do Por Trás do Livro, vamos escavar a biografia não como uma lista de eventos, mas como o campo de batalha onde se formam as cicatrizes que depois viram literatura. Vamos falar de um jovem negro num estado onde a branquitude dita as normas de comportamento, estética e pertencimento. Vamos falar de como ele precisou se reinventar para se ver, se como só a palavra ofereceu essa possibilidade de resgate. A escrita de Tenório não é um grito. É um sussurro que desafia a surdez social. Um sopro de humanidade no rosto do preconceito. Ele não escreve para denunciar apenas, embora o faça com precisão. Escreve para salvar. Para entender. Para encontrar-se com seu pai, com seus ancestrais, consigo mesmo. E, nesse percurso, também nos encontra, se nos convoca a repensar o que chamamos de memória, de justiça, de afeto. O Brasil sempre foi um país que escreve o nome dos seus autores brancos com tinta permanente e apaga os outros com a borracha do esquecimento. Mas a história de Jefferson Tenório se inscreve apesar disso. E talvez por isso seja tão necessária. Porque ela nos lembra que ainda há livros por escrever. Que ainda há vozes por escutar. Que a literatura pode ser um espelho, sim, mas também pode ser janela, cicatriz, abraço, pergunta. Se você sente que ainda há histórias que o Brasil precisa contar, e que essas histórias começam muito antes do papel e da caneta, inscreva-se no canal Por Trás do Livro. Vamos juntos revelar os caminhos por onde a dor vira palavra, se a palavra vira resistência. Autor e obra. Jefferson Tenório é uma voz que nasceu da margem, mas não para pedir licença. Nasceu para recontar o país sob outra luz, uma luz que não ofusca, mas revela. Em um Brasil onde os rostos negros ainda são com frequência associados à ameaça e ao silêncio imposto, ele escreveu O Avesso da Pele como quem enfrenta um espelho estilhaçado, recolhendo os cacos com cuidado, um a um, para compor uma narrativa que não se pretende inteira, mas profundamente verdadeira. Publicado em 2020, o romance não chegou com estardalhaço. Não houve fogos de artifício, nem longas filas em livrarias badaladas. Houve, sim, o impacto silencioso de uma literatura que atravessa, não pela extravagância, mas pela profundidade. A obra nos apresenta Pedro, um jovem negro que tenta reconstruir a história de seu pai, Henrique, assassinado em uma abordagem policial. Não se trata de um romance policial. Tampouco de uma tragédia anunciada. O Avesso da Pele é, acima de tudo, um gesto de reconstrução emocional e política. A força da escrita de Tenório não está apenas na denúncia. Ela está na escuta. O livro é uma longa conversa entre pai e filho, mesmo que esse pai já não esteja mais presente. Ou talvez por isso mesmo. Porque, em um país que historicamente sequestra a figura paterna das famílias negras, reconstruir a memória de um pai é também um ato de insurgência, de ternura, de resistência. Pedro busca entender quem foi Henrique. Mas, ao fazer isso,
nos mostra também o que é ser um homem negro em um país que lhe nega a humanidade desde antes do nascimento. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro em 1977, mas se criou e consolidou em Porto Alegre. Ao contrário do que muitos pensam, sua trajetória não foi marcada por um berço literário. Antes de ser reconhecido como um dos principais nomes da nova literatura brasileira, ele foi estudante, trabalhador, educador. Um homem negro que leu o mundo antes de escrevê-lo. Sua formação em letras e depois o mestrado em literatura o colocaram em contato com a palavra, mas a potência de sua escrita vem de outro lugar, da vida real, da escuta cotidiana, da dor que se transforma em gesto político. A obra O Avesso da Pele venceu o Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Romance Literário, mas sua verdadeira consagração se deu nas escolas, nas rodas de conversa, nos clubes de leitura de jovens periféricos que finalmente se viram em uma narrativa sem estereótipos. Tenório não escreve para representar. Escreve para deslocar. E é justamente aí que sua literatura se firma como um projeto de país, ao menos, como um esforço radical de imaginar um Brasil onde os filhos possam falar com os pais sem precisar passar pelo luto. Sua linguagem é econômica, mas não fria. Direta, mas profundamente emocional. Ele não faz uso de grandes metáforas, mas entrega ao leitor uma poética da ausência, da dor e do afeto. A cada página, percebemos que o silêncio que habita as entrelinhas de sua narrativa não é vazio. É presença densa. É tudo aquilo que a linguagem ainda não alcançou, mas que, mesmo assim, precisa ser dito. É impossível ler O Avesso da Pele e sair ileso. Não porque ele busca chocar, mas porque ele convoca. Convoca a ver o que não queríamos ver. A ouvir o que aprendemos a ignorar. A amar mesmo quando amar significa encarar a perda. O livro é uma ferida aberta. Mas é também um ponto de cura. Um convite a revisitar nossas próprias ausências e a encontrar, talvez nelas, a semente do que ainda pode ser dito. Se você acredita que a literatura pode ser ponte entre o silêncio e a escuta, entre a ausência e o afeto, entre a dor e o gesto de recomeçar, continue com a gente aqui no Por Trás do Livro. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este episódio com quem precisa lembrar que a palavra ainda pode ser abrigo e esperança. Infância e origem. A infância de Jefferson Tenório não começa nas páginas de um livro, mas nas frestas do concreto urbano. Nasce entre ruídos de ônibus lotados, nas esquinas de um Brasil que costuma colocar as infâncias negras em modo de sobrevivência desde o berço. Nascido no Rio de Janeiro em 1977, em uma família humilde e cercado pelas imposições de um país que ainda insiste em organizar vidas por tons de pele, Tenório logo seria atravessado por mudanças geográficas, afetivas e sociais. Ainda pequeno, mudou-se para Porto Alegre, cidade onde cresceria, enfrentaria os desafios da juventude e forjaria, no atrito entre o pertencimento e a exclusão, sua sensibilidade literária. Porto Alegre, embora marcada por uma imagem de centro cultural progressista, é também um território profundamente desigual, onde o racismo se manifesta em gestos velados, silêncios incômodos e ausências gritantes. Para um menino negro, crescer ali significava lidar com o estranhamento constante e ser sempre o outro. O corpo negro de Tenório carregava desde cedo o peso de expectativas não ditas e de violências não nomeadas. Mas foi nesse cenário, entre o concreto duro e as brechas de ternura, que ele aprendeu a observar. A observação, aliás, seria seu primeiro gesto de escrita. Antes mesmo das palavras, havia o olhar. O olhar que busca compreender por que o mundo é do jeito que é. Porque certas ausências são naturais para alguns e insuportáveis para outros. Porque algumas dores são toleradas socialmente e outras, abafadas. Na infância de Tenório, a figura do pai já era um ponto delicado. Não por completo apagada, mas ausente o bastante para criar um vácuo de perguntas.
E essas perguntas, mais tarde, se tornariam matéria literária. É importante notar que essa origem não é um mero pano de fundo. Não é uma circunstância periférica da biografia. Ela é, na verdade, o centro gravitacional de sua obra. O menino que cresceu sob o signo da ausência transformou essa falta em ponto de partida para uma literatura de escuta, de reconstrução e de afeto. Porque toda infância marcada por silêncios se torna, cedo ou tarde, um terreno fértil para o nascimento de palavras que querem existir. Palavras que, muitas vezes, não têm onde se encaixar, mas que, ainda assim, insistem em nascer. A formação de Tenório enquanto leitor também começa aí, na infância. Não nas grandes bibliotecas, mas nos poucos livros que conseguia acessar, nos fragmentos de histórias ouvidas, nos cadernos escolares. Ler, para ele, foi também um ato de sobrevivência simbólica. Uma forma de imaginar mundos onde seu corpo não fosse ameaça. Onde seu lugar fosse possível. E mais, onde sua dor fosse nomeada. Onde a ausência tivesse rosto. E onde o afeto não fosse luxo, mas direito. Essas primeiras experiências, ainda que envoltas em precariedade, lançaram os alicerces de uma sensibilidade que fugiria do óbvio. Jefferson Tenório não escreve para chocar, mas para lembrar. Para tocar. Para criar espaços de escuta em uma sociedade surda para as dores que não se encaixam no modelo dominante de existência. Sua infância, nesse sentido, foi o primeiro gesto de resistência. O primeiro espaço onde ele percebeu que era possível existir de outras formas, mesmo quando o mundo insistia em dizer o contrário. Se as origens moldam o escritor, então a de Jefferson nos ensina algo profundo: é possível criar beleza a partir da carência. É possível nomear a dor sem transformá-la em espetáculo. E é possível, sim, ressignificar o silêncio, desde que se escute com atenção. Se essa história já está te tocando, inscreva-se no canal Por Trás do Livro. Há muito mais por vir. E cada episódio é um convite para ouvir o que normalmente é calado. Porque às vezes, no fundo da ausência, é onde nascem os afetos mais potentes. Primeiros obstáculos. A trajetória de Jefferson Tenório não tem um ponto exato onde a dor começa, se ela é, na verdade, uma constante de fundo, um rumor persistente na paisagem de sua vida. Como tantos jovens negros no Brasil, ele não foi poupado do aprendizado precoce de que o mundo não lhe seria dado. Que os lugares de pertencimento lhe seriam negados, disfarçados, atrasados. Desde cedo, ele aprendeu que para existir com dignidade seria preciso desafiar as expectativas. E que o preço disso, quase sempre, seria o silêncio. Ou a dor. Os obstáculos de Tenório começam, como na vida de muitos meninos negros, com os olhares. Com as portas que não se abrem. Com as perguntas que jamais são feitas a ele. A primeira exclusão não vem com palavras, mas com ausências. A ausência de representatividade na escola. A ausência de afeto nas narrativas. A ausência de reconhecimento. Ser um jovem negro em Porto Alegre significava, para ele, crescer em um território de constantes desautorizamentos. A cor da pele antecedia o nome. E a presença sempre vinha marcada por uma dúvida: você está no lugar certo? Essa dúvida, se esse incômodo, gera feridas que não são visíveis, mas que marcam. E é impossível falar dos traumas de Jefferson sem tocar no ponto estrutural, o racismo. Não o racismo explícito, de insultos gritados ou placas de proibição. Mas o racismo que se infiltra no cotidiano, que se manifesta nas pequenas ausências, no pouco que se espera dele, no tanto que se exige. Um racismo sutil, mas constante, que impede o florescimento completo de uma identidade. Que mina a confiança, que empurra para as bordas, que obriga à maturidade prematura.
Tenório experimentou ainda a perda do pai durante a juventude. Não uma perda física imediata, mas a ausência simbólica de uma figura paterna que fosse referência de escuta, de presença afetiva, de modelo identitário. Esse vazio não foi preenchido com idealizações, foi atravessado por perguntas. E essas perguntas o acompanhariam por anos, amadurecendo como sementes inquietas. Foi somente na maturidade, já como autor, que ele as transformaria em palavras no romance que o consagraria. Outra marca dolorosa foi a experiência com a escola. Tenório se tornou professor, mas antes disso foi aluno, um aluno que não se viu representado. A escola, espaço que deveria acolher e expandir, tornou-se também um território de apagamento. A literatura ensinada era branca, europeia, distante. Nenhuma Clarice, nenhum Machado, que dirá autores negros. O Brasil que a escola apresentava não era o que ele via da janela. E foi dessa frustração que nasceu a sua paixão pela literatura como ferramenta de reconstrução. Ele não queria apenas ensinar literatura. Queria resgatar narrativas. Queria garantir que outros jovens, como ele fora, tivessem a chance de se ver nos livros, assim, se sentirem possíveis. A adolescência e juventude de Jefferson Tenório foram marcadas, portanto, por uma série de pequenas violências. Não as que estampam manchetes, mas as que corroem por dentro. E foram esses traumas silenciosos que o ensinaram a escrever com escuta. A moldar personagens com carne e alma. A construir enredos que respiram porque são atravessados pelo real, não pelo espetáculo. É por isso que sua literatura emociona. Porque ela não busca a lágrima fácil. Ela nos convida a enxergar as fissuras. A tocar o que está escondido. A reconhecer que há dor nas ausências, mais que a potência também. Potência de renomear, de reescrever, de imaginar outros futuros. Se essa história está te fazendo pensar em suas próprias ausências, são nas de quem você ama, inscreva-se no Por Trás do Livro. Aqui, cada episódio é um passo na direção da escuta profunda. Da empatia ativa. E da construção de uma nova forma de narrar o Brasil, pelas vozes que antes foram caladas. Formação. A formação intelectual de Jefferson Tenório não foi linear nem privilegiada. Ela aconteceu nas frestas, nos interstícios do que o sistema permite aos que nascem com pouco, ou quase nada. Se muitos percorrem trajetos seguros rumo à universidade, ele precisou abrir trilhas com as próprias mãos, esculpindo seu caminho com esforço, coragem e sede de palavras. Estudar, para Tenório, nunca foi apenas um direito, foi resistência, um modo de insurgência silenciosa contra a lógica excludente da sociedade. Tenório cursou letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estar ali, naquela instituição marcada por uma branquitude histórica, já era, em si, um gesto de ruptura. Sentar-se nas cadeiras da academia era afirmar que a literatura também pertence aos corpos negros, que o pensamento crítico também pulsa em vozes silenciadas. Mas a universidade não foi um lugar de conforto. Era um espaço onde ele precisou afirmar constantemente sua presença, onde sua inteligência era, muitas vezes, colocada à prova por olhares enviesados. E é nesse ambiente de desconfiança que sua escrita começa a encontrar forma. Antes mesmo de se tornar autor de romances, Jefferson foi professor. E foi na sala de aula, entre adolescentes inquietos, que ele compreendeu o poder transformador da palavra. O ato de ensinar literatura para jovens negros e periféricos, que tantas vezes nunca haviam lido um livro inteiro, tornou-se mais do que um trabalho, virou missão. Ali, Tenório começou a ver a literatura como ponte, como travessia possível entre mundos que pareciam destinados a não se encontrar. Mas a escrita literária foi surgindo devagar, nas bordas do cotidiano, como se precisasse ganhar coragem para existir.
Seus primeiros textos eram carregados de reflexão, de desejo por compreender o lugar do sujeito negro na sociedade brasileira. Ele escrevia para si, mas também para os seus. Para aqueles que, como ele, cresceram sentindo que faltava algo, se que esse algo era justamente uma linguagem que os nomeasse. Suas primeiras escritas, portanto, não nasceram de um luxo estético, mas de uma necessidade existencial. Os autores que o formaram foram múltiplos. Leu Machado, leu Graciliano. Mas também se apaixonou por Carolina Maria de Jesus, por Lima Barreto, por autores negros e periféricos que souberam transformar a dor em arte. Tenório é um leitor atento, alguém que busca na literatura não apenas beleza, mas densidade. Seus textos revelam isso, uma sofisticação que não vem do rebuscamento, mas da precisão. Uma prosa que abraça sem perder a crítica. Que emociona sem manipular. Foi também nesse período que ele compreendeu o valor político da literatura. A escrita, para ele, nunca é apenas narrativa. É discurso. É posicionamento. É possibilidade de desnaturalizar a violência, de denunciar o racismo, de propor afetos. Cada linha escrita por Tenório nasce da escuta, se por isso carrega um peso ético. Escrever, para ele, é um ato de responsabilidade. E é por isso que sua voz reverbera com tanta força na literatura contemporânea brasileira. Essa etapa de sua vida foi marcada pela construção de um olhar que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Jefferson Tenório escreve para imaginar o que ele pode ser. E isso é revolução em estado de palavra. Se essa jornada de formação tocou você, se te lembrou de suas próprias batalhas para existir com dignidade em um mundo desigual, não deixe de se inscrever no Por Trás do Livro. Aqui, cada episódio é um convite para refletir sobre o poder transformador da literatura, não como fuga, mas como gesto de presença. O grande conflito. Na trajetória de Jefferson Tenório, o grande conflito pessoal não se apresenta em um único evento dramático, mas como um acúmulo de silenciamentos, como a lenta construção de uma identidade que teve de ser moldada a partir das lacunas. É o conflito entre ser e ser permitido. Entre existir e ser aceito. Entre querer amar e ser constantemente empurrado à margem. Para ele, o dilema mais profundo foi, se talvez ainda seja, o de construir uma subjetividade negra em um país que insiste em negar a humanidade plena aos seus. Esse conflito tem raízes históricas, mas se manifesta de forma íntima. Não é apenas o racismo estrutural que ele enfrenta, é o modo como esse racismo atravessa a vida cotidiana, as relações, o trabalho, os afetos. E talvez o momento mais simbólico, mais cru desse embate, tenha acontecido com o seu filho. Um episódio, entre tantos possíveis, mas que condensou todo o peso de séculos em uma única cena, um menino negro, ainda criança, sendo abordado de forma violenta por policiais enquanto ia à escola. Essa experiência não foi literária. Foi real. E brutal. Tenório transformou essa dor em matéria de criação. Mas antes disso, ela lhe causou ruptura. O que é possível dizer a um filho que descobre, tão cedo, que sua cor de pele é tratada como ameaça? Como continuar ensinando esperança quando a realidade oferece medo? Esse episódio foi o estupim de uma dor antiga. Mas também foi o ponto em que sua literatura deixou de ser apenas análise crítica e passou a ser grito, sussurro, testemunho. O conflito, então, não era mais entre ele e o mundo, mas entre ele e a urgência de nomear o que tanto insistem em calar. O trauma da violência institucional, da criminalização precoce dos corpos negros, da ausência de escuta nas esferas do poder. Tudo isso emergiu em sua escrita, como se a caneta fosse uma arma contra o apagamento. E há, ainda, o conflito da linguagem. Como narrar aquilo que a própria língua se recusa a dizer? Como escrever sobre afetos negros sem cair na caricatura? Como fugir dos estereótipos?
Como escrever personagens negros complexos, humanos, contraditórios, e não apenas como vítimas. Tenório precisou brigar com a própria literatura brasileira, com o cânone, com as formas, com os silêncios institucionais, para abrir espaço a outras vozes, para criar uma literatura de pertencimento. A vivência como professor também intensificou esse conflito. Em sala de aula, ele via nos olhos de seus alunos a mesma dúvida que um dia sentiu: eu posso ser o protagonista de uma história? Essa inquietação se tornou combustível. A literatura, então, tornou-se meio de reparação simbólica. E o conflito, longe de ser resolvido, virou motor de criação. Não um sofrimento que paralisa, mas uma dor que propõe novos caminhos. Uma dor que busca reconciliação com a própria história. O maior conflito pessoal de Jefferson Tenório, portanto, foi o de reverter o olhar. De transformar a ferida em fonte. De não deixar que o trauma o definisse, mas que o impulsionasse. E esse é, talvez, o gesto mais revolucionário de sua escrita. Ela não é vitimista, mas afirmativa. Ela não se detém na dor, mas a atravessa para encontrar o afeto, o amor, o cuidado, a reconstrução. Se você também já precisou transformar feridas em força, se já viveu a dor de se sentir estrangeiro no próprio país, inscreva-se no Por Trás do Livro. Aqui, os conflitos não são ocultados, são narrados com coragem. Porque contar é resistir. E resistir é uma das formas mais bonitas de existir. Obra icônica. O Avesso da Pele, publicado em 2020, não nasceu de um impulso, mas de uma travessia. Para Jefferson Tenório, o romance é mais do que literatura, é acerto de contas com o silêncio. Escrevê-lo foi como abrir um caderno de feridas, onde cada página era uma memória coletiva, e ao mesmo tempo íntima. Foi necessário tempo, escuta e coragem. Porque há histórias que não se escrevem de uma só vez, há palavras que precisam amadurecer dentro do corpo até que consigam sair com a delicadeza ou a fúria que merecem. O romance parte da morte de um pai negro, Henrique, assassinado por policiais. Mas o que interessa a Tenório não é a espetacularização da violência. O que ele quer explorar é o que vem depois. O filho, Pedro, tenta recompor o pai através das lembranças. E nessa reconstrução, o leitor é levado não a uma denúncia explícita, mas a uma imersão no avesso da história, do que fica quando o corpo já não está. O que sobra quando o afeto foi interrompido pela brutalidade. A escolha do título já carrega camadas de sentido. O avesso da pele é aquilo que não se vê, aquilo que não está à flor da pele, mas no fundo dela. É a camada oculta, o lado interno do racismo, do afeto, da educação, da dor, da masculinidade. É uma escrita que se recusa a ser rasa. Cada personagem é tecido com cuidado, revelando complexidade, contradição, humanidade. Pedro, o narrador filho, não busca vingança. Ele busca compreensão. E esse gesto é de uma potência revolucionária. A escrita do livro foi atravessada por inquietações existenciais e sociais. Tenório não quis escrever uma tese travestida de romance. Quis construir personagens vivos, que pensam, sentem, hesitam. Para isso, mergulhou fundo nas camadas da linguagem. A prosa de O Avesso da Pele é límpida e ao mesmo tempo cortante. É poética sem ser hermética. É literária sem abandonar a pulsação da rua. E isso só é possível porque o autor conhece bem os mundos que habita, da academia, da educação pública, da periferia, da paternidade negra. Foi também um livro escrito contra o tempo. Contra o tempo do racismo, que acelera a morte dos corpos negros. Contra o tempo da literatura brasileira, que há séculos negligencia autores negros e suas estéticas. Escrever O Avesso da Pele foi, para Tenório, uma forma de devolver tempo ao pai, ao filho, aos leitores.
Foi também um modo de propor outra história da masculinidade negra, uma que abrace a dor sem transformá-la em violência, ou uma que reconheça o afeto como território político. E o mais bonito, se o mais duro, é que não se trata apenas de ficção. O romance nasce de um episódio real, vivido pelo próprio autor, da violência que seu filho sofreu ao ser abordado pela polícia. Mas em vez de relatar o ocorrido de forma jornalística, Tenório preferiu construir uma narrativa literária, onde o leitor não apenas entende o que aconteceu, se ele sente. E esse sentimento é o que transforma o livro em arte. Não por acaso, O Avesso da Pele tornou-se um marco da literatura contemporânea brasileira. Ele não grita, mas ressoa. Não explica, mas emociona. É um romance que escâncara, sem estardalhaço, as estruturas que insistem em manter a desigualdade como norma. E mais, é um convite à escuta. Porque, no fundo, cada leitor também se torna Pedro, se em busca de um pai, de uma história, de um sentido. Se essa obra te tocou, se você acredita que a literatura pode ser ferramenta de justiça e espelho da alma, inscreva-se no Por Trás do Livro. Aqui, não apenas lemos livros, se escutamos as vozes que os fizeram nascer. O sucesso. Quando O Avesso da Pele chegou às mãos do público, não havia alarde, nem campanhas publicitárias de grandes editoras. Era um livro publicado por uma casa independente, escrito por um autor negro do sul do Brasil, território historicamente embranquecido, onde as vozes negras costumam ser empurradas para os cantos da memória. Mas, ao contrário do silêncio que geralmente acompanha as obras ignoradas pelo mercado editorial, algo diferente aconteceu. O livro encontrou seu caminho, só talvez os leitores é que o procuravam havia muito tempo. A recepção foi comovente. Leitores negros encontraram em Pedro e Henrique espelhos da própria existência, não como estereótipos, mas como gente completa, com erros, hesitações, desejos, amor. Muitos se viram, pela primeira vez, profundamente representados. Leitores brancos, por outro lado, foram desafiados a sair de sua zona de conforto, a perceber que o racismo não é uma abstração, mas uma ferida concreta, cotidiana, muitas vezes invisível aos olhos de quem nunca precisou sangrar. O reconhecimento institucional também chegou. O Avesso da Pele venceu o Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário em 2021, uma conquista que, mais do que celebrar a qualidade da obra, foi simbólica. Do Jabuti, há décadas considerado o mais tradicional prêmio literário brasileiro, reconhecia ali uma nova centralidade, a literatura negra, periférica, emocional, política. Mas para Jefferson Tenório, o sucesso não foi só a premiação. Foi, sobretudo, o diálogo que se criou com os leitores. O sucesso foi a escuta. Esse sucesso, no entanto, trouxe também suas consequências. Tornar-se um nome conhecido no cenário literário nacional significava, para Tenório, lidar com novas pressões. A cobrança por um próximo livro, a responsabilidade de ser porta-voz involuntário de uma coletividade, os convites para ocupar espaços onde, historicamente, ele e os seus não eram bem-vindos. Houve desconforto. Houve cansaço. Mas também houve lucidez. Tenório compreendeu que não poderia, nem queria, ser apenas símbolo. Ele não escreveria para cumprir expectativas alheias. Seu compromisso seguia com a literatura, com a palavra viva, com as histórias que ainda precisam ser contadas. E nesse percurso, ele também percebeu que o sucesso, quando alcançado por alguém negro, é frequentemente visto com desconfiança. É como se fosse necessário justificar cada passo, cada elogio, cada espaço conquistado. E ele seguiu, com firmeza, questionando por que a excelência negra ainda parece surpresa para tantos? Outro desdobramento do sucesso foi a abertura de novas portas, convites para eventos internacionais, palestras, prêmios. Mas Jefferson Tenório sempre retorna à origem. À sala de aula.
À escuta. Ao filho. Porque mais importante do que ser um escritor celebrado é continuar sendo um escritor necessário. A literatura, para ele, nunca será apenas estética, será ética, será resistência, será possibilidade de afeto. O sucesso, portanto, não o corrompeu. Pelo contrário, fortaleceu seu compromisso com o que é essencial, de escrever para lembrar que vidas negras importam, mesmo quando todos os sistemas insistem em dizer o contrário. Se você acredita que o verdadeiro sucesso é aquele que transforma e humaniza, inscreva-se no Por Trás do Livro. Aqui, cada conquista é também uma ponte. Cada história contada é um passo para um mundo mais justo. O legado. Falar de legado enquanto o autor ainda está vivo e em plena atividade é, em si, um desafio. Mas, no caso de Jefferson Tenório, o legado já pulsa. Não apenas nas páginas de O Avesso da Pele, mas em cada conversa provocada por sua escrita, em cada escola que adota seu livro como ponto de partida para o debate racial, em cada jovem negro que, após lê-lo, decide escrever sua própria história com orgulho, se não mais com medo. Porque há legados que não esperam o tempo da consagração, deles começam a se cumprir no instante em que a palavra encontra o corpo certo. Jefferson é parte de uma geração que está reconfigurando o cânone literário brasileiro. Ele não apenas escreve livros, se ele desloca estruturas. Antes, ser um escritor negro era exceção ou agora, é a afirmação. E não se trata apenas de presença, mas de potência. Tenório inaugura uma nova ética narrativa, a que narra a dor sem explorá-la, a que expõe a violência sem transformá-la em espetáculo, a que resgata o afeto como ato político. Ele devolve à literatura o que ela por vezes esquece, a responsabilidade de ser ponte entre mundos. O impacto de sua obra não se limita ao ambiente literário. Seu nome passou a figurar em discussões educacionais, currículos escolares, clubes de leitura. Professores, estudantes, leitores comuns passaram a citá-lo como referência. E, mais que isso, passaram a ler autores negros com mais atenção. Como se a leitura de Tenório tivesse aberto uma porta, se, uma vez aberta, não se pode mais fingir que ela não está ali. O legado, então, é também esse, o de multiplicar vozes. Além disso, O Avesso da Pele passou a integrar seleções internacionais, sendo traduzido para outras línguas. E nesse movimento, o Brasil negro, tão invisibilizado nos grandes palcos culturais, passou a ser apresentado ao mundo não apenas como dor, mas como produção estética de alto nível. Isso é revolução. E é também responsabilidade. Jefferson carrega a consciência de que cada passo seu afeta o caminho de muitos outros que virão depois. O legado de Tenório também se faz presente na forma como ele encara a linguagem. Não há em sua escrita concessão ao formalismo vazio, nem rebuscamento desnecessário. Ele escreve como quem deseja ser compreendido, como quem entende que a comunicação literária é, antes de tudo, um gesto de aproximação. E isso é um ato de humildade. Em um país onde a literatura muitas vezes se trancou em si mesma, Jefferson abre janelas, se nelas, os leitores se veem, se ouvem, se reinventam. Há ainda outro aspecto de seu legado, a presença. Sim, porque é diferente ser lido e ser visto. Tenório ocupa espaços onde antes se dizia que ele não pertencia. Mesas de debate, entrevistas, eventos acadêmicos, se ali ele não suaviza sua voz, não dilui sua crítica. Ele permanece firme, sereno, lúcido. Sua influência se dá também pelo modo como ele se movimenta no mundo, com dignidade, sem pressa, com a consciência de que não está só. E talvez esse seja o centro do seu legado, ele não escreve por si, nem apenas para si. Escreve a partir de um lugar coletivo, de uma experiência que não se encerra no indivíduo. Seu nome é um dos pilares de uma literatura negra brasileira contemporânea que não pede licença, socupa, transforma e floresce.
Se esse legado te inspira, se você reconhece a importância de dar visibilidade a quem transforma palavras em caminhos, continue com a gente no Por Trás do Livro. Porque cada autor que celebramos aqui nos lembra que a literatura é, antes de tudo, um modo de existir com coragem. Para finalizar, A história de Jefferson Tenório é, antes de tudo, uma travessia. Não da periferia ao centro, porque, na verdade, ele nunca deixou de carregar o centro dentro de si, mas da invisibilidade à enunciação. É o tipo de travessia que não precisa de fanfarras, mas de escuta. Porque ela se faz no silêncio dos becos, na angústia dos filhos órfãos de pais vivos, na sala de aula onde se ouve que literatura brasileira é só o que vem de cima, dos brancos, dos cânones. E, ainda assim, ele caminhou. O que o Por Trás do Livro revela em cada autor que abordamos, se talvez de maneira ainda mais pungente em Jefferson Tenório, é que nenhuma grande obra nasce do nada. Por trás de cada livro que nos marca, há uma vida tecida com perdas, encontros, buscas e rupturas. No caso de Tenório, essa vida tem nome de dor e sobrenome de esperança. Tem pele preta, passado negado e uma urgência de dizer que ultrapassa a literatura. Porque o avesso da pele não é apenas um romance. É um documento íntimo da existência negra no Brasil, com toda a sua complexidade, sua beleza e sua brutalidade. Ao olharmos para a trajetória de Jefferson, percebemos que ele escreve contra o silêncio, não o silêncio da contemplação, mas o imposto, o forçado, aquele que foi ensinado a tantos corpos negros desde sempre. Ele escreve contra a ausência, mas não a preenche com ilusões. Ele a investiga. Dá a ela nome, rosto, lembrança. Ele não o dá voz a ninguém, apenas escâncara que a voz sempre esteve ali, esperando ser ouvida com a devida atenção. Seus personagens não pedem permissão para existir. Eles simplesmente existem. Erram, amam, educam, sobrevivem. E nesse gesto, Tenório contesta o próprio sistema literário que durante tanto tempo apagou subjetividades negras em nome de uma suposta universalidade. O que é universal, afinal, se não aquilo que nos ensinaram a chamar assim? O que é canônico, se não o que foi repetido até parecer absoluto? Neste episódio, você acompanhou não apenas a trajetória de um autor, mas o nascimento de uma literatura que não quer mais ser margem, se que talvez nunca tenha sido. Uma literatura que é centro porque parte da vida real. Porque olha para o Brasil com olhos inteiros, olhos que choram, mas também brilham. Jefferson Tenório faz do afeto um instrumento de denúncia, da ausência um campo de criação e da palavra uma forma de cuidado. E é esse cuidado que precisamos reconhecer, cultivar e compartilhar. Porque a literatura, quando feita com coragem, não apenas nos emociona, ela nos reorganiza por dentro. Ela nos devolve pedaços nossos que o mundo tentou arrancar. E é isso que o avesso da pele faz, e nos mostra que ainda estamos aqui, apesar de tudo. Que ainda amamos, apesar do luto. Que ainda escrevemos, apesar do silêncio. Se este episódio te tocou, se a história de Jefferson Tenório acendeu algo em você, não guarde só para si. Compartilhe, comente, indique este vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque no Por Trás do Livro, cada autor é mais que um nome, se é uma vida inteira esperando ser contada.